Bem-vindos ao Satsang de hoje, iniciando a semana, e vamos fazer esse Satsang com o tema O encontro consigo mesmo dissolve toda a ideia de ilusão. A gente tem aí no dia a dia, né, vários níveis, vamos dizer, que a gente funciona, né? A gente está, na verdade, em vários modos. A gente opera em vários modos durante todo o dia, né? E geralmente, depende do cotidiano, das tarefas de cada um aí, geralmente a gente não opera muito no modo lúcido, né? Muitas vezes, né? A gente está sendo sempre influenciado pelas circunstâncias, né? Todo mundo concorda que a gente é puxado por isso, né? Então, a gente tem reações muitas vezes, né? A gente tem reações que lucidamente a gente não teria, né? Se a gente tivesse bem ali no equilíbrio, né? Naquela equanimidade, naquela sensação de, ah, de imutabilidade, né? Que a gente está se alicerçando nisso, imperturbabilidade. Mas então a gente começa a perceber que a gente está quase sempre num modo perturbável, ou seja, um modo influenciado por perturbações, né? Ok? Então vamos lá. A gente tem falado nos últimos satsangs aí das, é, das experiências, né? De sofrimento, experiências onde a gente está também de insatisfação, sente prazer, sente dor, né? Que essa essa vivência mesmo que a gente tem, que no budismo e no hinduísmo denomina samsara, né? Samsara, o ciclo da vida e da morte, da experiência é, onde nós somos atraídos e nos vinculamos a sofrimento, a busca do prazer, a desejos, né? A aversão. Então a gente está nesse redemoinho, né? Isso é o samsara. E aí a gente também falou esses dias sobre o livro Tibetanos dos Mortos, que é quando o corpo, né, ele atinge o prazo de validade, o seu prazo de validade, e aí não se sabe, né? Não, a pessoa abandona, a alma abandona o corpo, a mente abandona o corpo, né? Algo abandona o corpo e passa pelo bardo, né? Que seria um estágio pós-morte. Então, o livro tibetano dos mortos, ele descreve o que é esse bardo, essa travessia, né? E aí, num certo ponto, depois de de lembrar de muita coisa da vida, de oscilar entre os prazeres, né, que são as deidades pacíficas, né, que aparecem, né, na descrição dos livros do livro dos tibetanos dos mortos, na cultura, né, que está ali budista tibetana, deidades são Budas, né? Pacíficos, que acolhem, né? Amorosos, Tara, e outras manifestações, né? De bodhisattvas. Então, é algo acolhedor, é um sentimento de acolhimento. E aí depois vem
as deidades iradas, né? Então, que provocam como se fossem pesadelos e sonhos agradáveis, né? Então, é descrito que esse bardo, né, Todol, ele é preenchido por essas sensações de desamparo e acolhimento, conforme aí foi esta vida, né? Conforme os apegos e as aversões de cada um, né? E as experiências que cada um desenvolveu, né? Aparece isso na hora, então, pós-morte, fica, então, ali a mente, a gente pode chamar assim, né? A mente, atravessando esse barco. Em um certo momento, aparece, segundo esse livro, uma oportunidade de liberação total, que é quando surge a radiância infinita, né? Radiância infinita é Rigpa, eles chamam Rigpa, que é uma luz branca, né, radiante, para onde essa mente, se ela se dirigir a essa luz, ela então tem a liberação do samsara. Então ela não retorna mais para essa experiência, né, de nascimento e morte, e tal. Ciclo, né, da nascimento, vida e morte. E aí ela se libera. Ou, né, como é o mais provável, ela se sente atraída pela manifestação. Então, é a manifestação sansárica, né? Aquilo que você busca de uma forma não lúcida, mas de uma forma, assim, criativa, né? Por impulso, né? Então, a gente também quer trazer que tudo isso não acontece de forma separada, né? Aparentemente, a gente está tendo uma linguagem dual, né? Mas o próprio Nirvana e o próprio Sansara acontecem de uma forma não dual, né? Como, por exemplo, um sonho. Um sonho muito bonito, um sonho onde você sente prazer, onde você está alegre, né? Sente amor, né? Então, o sonho não tem nenhum tipo de separação. Esse evento, essa experiência acontece junto com você, né? Assim como essa experiência. A gente está usando essa palavra junto, parece ter uma limitação aí, mas a gente vai aprofundar um pouco isso. A experiência está acontecendo ao mesmo tempo, né, de forma imediata, com a nossa sensação de existir, né? Então, o samsara se desenvolve dessa forma e nós somos atraídos. Então, o que que é descrito no livro Tibetanos dos Mortos, e também aqui a gente iniciou falando isso, como as nossas reações acontecem, como as nossas atitudes acontecem, de forma lúcida. Acho que a gente pode arriscar que um grande percentual não, né? Existe uma atração, não vou dizer natural, mas uma atração é, comum, não natural, mas comum, pelo impulso da busca do prazer, né? E que no fundo, né, vai gerar um sofrimento, porque aquele prazer acaba e aí você sofre porque acabou, ou de alguma forma aquilo muda também e gera uma situação de sofrimento, né? Mas a gente não quer saber, a gente faz. Aqui no satsang, a gente parece que tem algo assim mais equilibrado, mais lúcido, mais claro, e de repente no dia a dia a gente faz tudo o contrário, né? Agora, eu estou falando isso, eu abordei também a questão do bardo, do, do, do pós-morte, por quê?
pensa bem se você tem uma morte atribulada, se você segue no mesmo modo que você vive, né? Sendo jogado facilmente para um lado e para o outro. Se a morte vem se abater, né, sobre nós, a gente tem uma tendência de ficar apavorado, não de ficar tranquilo, em paz, né? Apesar da gente saber que o ideal seria ficar tranquilo, ficar em paz, né? A morte faz parte, né, dessa experiência, da manifestação, etc. Mas, como a gente sabe no dia a dia o que é melhor para nós e para os outros, e não pratica no nosso próprio dia a dia, o risco da gente morrer e se desesperar e entrar num redemoinho é, assim de pavor e querer buscar de uma forma reativa e, e assim desesperadamente um abrigo, a gente vai voltar para uma vida no samsara, né? Então é essa forma que a gente está colocando para a gente realmente meditar sobre isso, porque essa pergunta foi feita para o Dogen, né, o mestre Dogen, né, daquele filme Zen, né? No meio ali de uma situação difícil, o, o agressor de Dogen, né, pergunta: Dogen, você está preparado para morrer? Então, é que não é com a gente, né? Mas se colocar nessa situação, você está preparado para morrer? Você está preparada para morrer? Né? Então, esse desafio, né? Ele vai mostrar, é como se fosse um espelho, ele está mostrando muito mais da gente do que a gente quer ver. Porque a gente não quer ver, né? A gente evita olhar para a gente mesmo, para essas situações mais extremas, vamos dizer assim, né? E quando a gente vê alguém morrendo em paz, alguém morrendo aparentemente em tranquilidade, a gente sente inveja. A gente fala, nossa, mas que bênção, né? Não, devia falar, nossa, mas que inveja. Como consegue, né, ficar nessa tranquilidade? Então, voltando aqui para o nosso tema sugerido, né, hoje, aqui, ó, o encontro consigo mesmo dissolve toda a ideia de ilusão. Então, que encontro é esse? A gente já descreveu uma coisa assim que é cotidiana. Que encontro que vai dissolver toda a ilusão? Que tipo de encontro é esse? Um outro dia eu achei muito interessante uma mensagem que eu encontrei num grupo aí, e é uma mensagem, na verdade, do Vipassana. E o que ele fala? Ele fala que somente você prestando atenção eu gosto de usar a palavra volatilidade, não impermanência. A volatilidade é mais rápida, parece, ela dá uma ideia de algo muito mais assim efêmero, né? Fala ali, Fugaz, né? fugaz, Fugaz. exatamente. A impermanência, ela é uma palavra que mostra também, né, essas mudanças, mas é igual a vida da gente. Está mudando, mas a gente não está percebendo e vai levando. Uma coisa mais suave, né? Ah, eu acordei, né, hoje do mesmo jeito que estava ontem, né? Eu não tenho sofrido grandes mudanças na minha vida. Então, se a gente for olhar para a nossa experiência, a nossa vida não muda tanto assim. Ela tem uma certa
permanência, né? Uma certa continuidade nesse dia a dia, né? Porque justamente quando a gente cria uma rotina, principalmente, né? Quando a gente cria uma rotina, aí você tem o horário de trabalho, você tem o horário de almoço, você tem, né, a parte depois do almoço, a sua atividade que você desenvolve, depois tem aula não sei do que, né? Um exercício, depois tem a hora de se recolher. Isso dá uma ideia de que a vida é, de uma certa forma, controlável. E além de controlável, que nada está mudando bruscamente. Então, quando a gente fala volatilidade, não tem tanto sentido, né? Fica mais no campo da ideia, né? No campo, volatilidade, mas não é bem assim. Porque eu estou aqui sentado na minha casa, amanhã eu vou estar, já estive assim há 1 ano, 2 anos, 3 anos, minha vida está, de um modo geral, permanecendo, ah, né, sem grandes transformações. Isso traz, a gente também cultiva essa rotina e se apega nessa rotina como um sinônimo de segurança. A gente está seguro nessa rotina, nessa habitualidade, né? Aí chega o fim de semana, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, e aí a gente vai compartimentando a vida. Segunda é isso, terça é isso, quarta é isso, né? Sexta, o pessoal gosta, né, do sextou, né? Sextou, que já vira aquela coisa da alegria, né? Do prazer, né? Não precisa mais ter aquela responsabilidade, amanhã é sábado, etc. E aí vai virando, né? Chega também as fases do ano, né? São João, que é bem assim festejado, né, no Nordeste, Natal, e aí vai, né? Por aí vai. Então, essa continuidade de ciclos, né? Começa um novo ano, as mesmas festas, a semana tem os mesmos nomes dos dias, o dia tem dia que chove, tem dia que faz sol, o dia nasce, né? O sol nasce, o sol se põe, e é isso. E aí a vida vai, né? Vai assim. É isso que vai acontecendo. Ok? Não é isso? E isso vai dando uma ideia de que está tudo bem, né? Se não acontecer nada aí meio imprevisível, né? Ou nenhum imprevisto no caminho, vai tocando. Só que não é bem assim, né? Então, esse ensinamento, ele mostra assim, se você prestar atenção, você não se recusar a prestar atenção, porque às vezes a gente também se recusa a prestar atenção. Faz de conta que não está acontecendo. Se a gente prestar atenção na dinâmica dos acontecimentos, isso por si só dá para descobrir, entre aspas, ou para se libertar do samsara. Dá para se libertar disso, dessa atração. Porque a gente sente uma atração por uma continuidade estável. O que você quer na vida? Uma continuidade estável. Isso é muito bom, né? É o sinônimo de felicidade. O que é ser feliz? Continuar bem, com boa saúde, com boa alimentação, com conforto, né? Com um local confortável para a gente habitar, com uma sensação de acolhimento, de segurança. Isso é o paraíso. Isso é o paraíso. Não precisa ter outro paraíso.
Isso já é o paraíso. Eu estou aqui na minha casa, lá, Valéria, lá no friozinho de Diamantina, né? Toma um chazinho, faz o seu crochê, faz seu crochê. A gente pega depois, termina o satsang, vai ver alguma coisa no celular, vai ouvir um Swami, né? Atmananda, o Dassim, ou um Muji, né? Muji. O Vitor lá mais tarde já vai lá dormir na sua confortável cama. Que é isso, cara? A nossa vida é o paraíso. Então, o que é o paraíso? Uma vida estável, e confortável em todos os sentidos. Quem quer mudar isso? Para que mudar isso? Só que tem uma coisa que é a ilusão que eu estou chamando atenção aqui hoje, que é uma ilusão da continuidade. Vamos pensar nisso. A ilusão da continuidade. Tudo que vocês viveram até aqui, até agora, foi esquecido. Não está em lugar nenhum. Desapareceu, vamos dizer assim. Então, aí que é essa volatilidade que eu estou falando. Por que é volátil? Não é que a sua vida está mudando, né? Você deita na cama no seu quarto, você acorda em outro lugar. Não é isso, né? Não é que você fica viajando no tempo, não é que você sai do corpo e faz uma viagem astral e vai para outro planeta e não sei o quê, e volta e tem várias experiências. Não é bem na experiência que está a volatilidade. A volatilidade está no desaparecimento da experiência. Então, tudo que a gente vive e viveu é como se fosse um ralo que suga toda essa experiência. E aí, você pode dizer, não, mas eu tenho experiência. Nem isso, viu, Lili? Nem isso. Vamos depois a gente fala sobre a memória. Mas a gente tem uma experiência profissional, por exemplo. De tanto você fazer aquilo, você vai desenvolver, né, na sua profissão, aquela forma de aprendizado, dos anos que se passam, das habilidades, né? Na direção, por exemplo. Antes, os carros eram manuais, agora são automáticos, a maioria. Então, o manual, você não, quando você passava a marcha, você nem lembrava que estava passando, mas já era automático, né? Porque algo muito já com uma habitualidade acontecendo. Então, essa forma habitual, ela permanece, né? Ela tem ali reflexos, exatamente. Então, nessa situação de memória, que é uma memória automática, né? Você já vai, você de tanto fazer aquilo, você já faz aquilo naturalmente, espontaneamente, né? Você não precisa ficar pensando para fazer. Uma dessas coisas é falar, né? A gente fala assim, né? As palavras vão brotando, você não está pensando muito para falar, está falando, né? Numa conversa, acontece assim. Então, a memória está aí atuando para você lembrar das palavras. Às vezes eu aqui me perco nas palavras, eu procuro alguma outra palavra. Mas durante a fala, ela vai fazendo, ela vai se fazendo, ela vai acontecendo espontaneamente. Eu já ouvi falar também que os músicos de tanta assim familiaridade, né, com o ofício ali da música, por exemplo, violinista, pianista, que é virtuose, né, ou até um violinista profissional, o pianista, ele não usa mais partitura, né? Vocês já notaram? Tem alguns que não usam partitura. E ali ele vai tocando uma música muito longa, né? Um concerto, né?
e aquilo tudo ele está fazendo como se ele estivesse falando. É a mesma dinâmica da fala, é a dinâmica da música, porque ele está muito habituado, né? Mas isso aí a gente também não pode dizer que é algo da pessoa, né? Porque isso pode ser alguma função, né? Alguma faculdade do cérebro, e aquilo vai saindo naturalmente. Então a gente não pode dizer que existe um esforço. No início, sim, mas depois passa a ser algo natural. Por exemplo, andar, né? Andar é algo natural. Depois de um tempo que você aprende, andar de bicicleta, por exemplo, também é algo que depois que você aprende, você vai andando, não vai ficar pensando sobre isso, né? Não vai, isso acontece, né? Agora, aonde que a gente vai apontar, né? Qual é o tipo de investigação? É que toda a experiência, né? Seja do músico que aprendeu muito aí a dominar o instrumento, seja da gente falando, toda a experiência que ela está acontecendo, e aí tem aquela história do agora, né? Ah, acontece no agora, acontece. O que mais se destaca não é exatamente o agora. O que mais se destaca é a imediaticidade do desaparecimento da experiência. E se você focar nisso, você vai perceber a impermanência que o budismo fala. Tudo está desaparecendo, na verdade. Existe aí também a questão do surgir, né? Surge e desaparece. Só que o surgimento é tão rápido e o desaparecimento é tão rápido, e que se você ficar consciente disso, esse mundo de ilusão aí que a gente está falando no tema, né? Que a gente trouxe hoje no tema, ele vai perdendo a força. Então, vou voltar. O encontro consigo mesmo dissolve toda a ideia de ilusão. O que que nos puxa? O que que faz a gente voltar para o samsara? E o que que faz a gente discutir, ter reações, ter raiva, né? Se sentir impaciente, se sentir irritado durante o dia, durante a nossa jornada? A crença de que isso é real. Isso é uma base. Nós não desacreditamos a realidade. E se a gente coloca uma atenção maior na dinâmica da realidade, vê que tudo isso está desaparecendo, a gente começa a ter uma referência, ou seja, um lugar para se apoiar, porque a gente precisa de um apoio, a gente precisa de uma referência. Qual é a referência? Eu não posso ceder aquilo que a realidade está me impondo, eu não posso me envolver com irritação, com agressão, com impaciência, com raiva, com qualquer outro tipo de emoção perturbadora, porque na hora que eu estou fazendo isso, eu estou designando realidade aquilo que não é real. E não é você tentar transformar a sua experiência ou aquilo que você está presenciando em irreal. Não é isso. Porque daí você vai ficar numa luta, numa briga, num conflito. Não é você querer brigar com a realidade. Ah, isso tudo que eu estou vendo aqui é ilusão. Não é isso. O pulo do gato está no fato disso desaparecer instantaneamente.
Então, o desaparecimento instantâneo da experiência, da realidade, mostra que isso não tem esse poder de atrair essa atenção que a gente dá para isso e também de não nos impor uma forma de aprisionamento, que é o caso dos nossos medos. Por que que a gente tem tanto medo da morte? Por que que a gente tem tanto medo da doença, né? Da velhice, da decrepitude, do desaparecimento? Porque a gente colocou assim como ideal que viver é que é bom, existir é que é bom, né? Então eu não quero passar por esse tipo de situação, doença, velhice e morte, que é o que o Buda percebeu, né? A gente fica muito apavorado, a gente fica muito amedrontado diante dessas situações, né? Então, isso, gente, não só com a gente, mas com todos à nossa volta, né? A gente passa, sim, uma realidade, né? Uma existência sempre com um tipo de pavor ali de fundo, né? Um pavor assim que está subliminar, né? Algo que está ali para se daqui a pouco vai explodir, né? Algo que está aquela fera enjaulada ali, mas diga, Lili, traga aí uma luz aí. Não, eminente, né? A Iminente, brecha. iminente. E também aquela coisa, né? É uma certa tensão, né? Inclusive na reação. Por que que a gente tem uma reação, por exemplo? Isso aqui você já fala de um jeito assim meio impulsivo. É que a gente já está num estado de tensão. Se você tivesse totalmente relaxada, você não ia, peraí, tal. Tinha mais discernimento. Por que que a gente não tem tanto discernimento? Porque já está num estado de tensão. E por que que a gente já está num estado de tensão? Porque a gente vive assim. E por que que a gente vive assim? Porque o nosso dia a dia exige isso. Só de você dirigir, só de você pegar um trânsito, já é algo que começa já a desestabilizar. Depois você vai. Imagina, eu aqui, né? Eu vivo numa cidade que não é tão grande, mas também não é muito pequena. Então tem um trânsito, tem é, um movimento mais acentuado, né? Eu acho que quem vive uma cidade muito pacata, onde as coisas acontecem mais lentamente, pode ser até uma forma equivocada, né, de pensar. Às vezes não, né? Mas a pessoa tem uma, um hábito, talvez, né, de ver as coisas com mais atenção, né, mais apuradamente. Eu acho que você vive uma cidade assim, né, Lili? Sim, aqui é bem pequeno. E aí, como é que as coisas são mais tranquilas? Para mim, não, porque o meu trabalho não é tranquilo, né? Então, a minha realidade é outra, porque é um pouco Exatamente. estressante, bem Essa coisa, movimentado. Não tem rotina, não tem mas não é, horário. não é só movimento, porque você lida também com situações mais extremas, né? Estressante. Então, você está ali como partícipe de toda essa situação, apesar de você ter já um know-how, né, de trabalho, experiência. Acho que diminuiu aquela sensação de fundo, de tensão ao longo dos anos. Você confia mais
né, na sua prática, assim como o João, né, tá ali na cirurgia e não sei o quê, mas o fato de você estar lidando com aquela situação já é estressante de alguma forma, né? Gera uma tensão. Gera uma tensão, né? E essa tensão subliminar aí, ela provoca, ou senão ela já está aí como uma origem, né? Ou aquela coisa da bomba relógio, né? A gente já fica, em algum momento, isso pode explodir, né? Então, também para a gente repensar, né? Essa questão da ilusão. A ilusão no sentido de que, por mais que pareça desafiador, estressante, isso vai acabando, né? Isso vai escorrendo no ralo. E aí tem uma coisa que a gente tem que colocar assim, que eu posso colocar como uma metáfora. Você vai tomar banho. No chuveiro, quando está caindo aquela água, está te lavando, a sensação é boa, mas ela está escorrendo segundo a segundo pelo ralo. É isso que as pessoas denominam também o fluxo, né? Mas só que o fluxo é muito incessante e também acaba, né? Vai desaparecendo, vai sumindo. Então, se você reunir toda a água de um banho, por exemplo, né? Você abre o chuveiro e coloca, vai enchendo, 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 enchendo um local, né? Um recipiente. Aí você pode ter a ideia do quanto de água você usou para tomar aquele banho. Mas se você toma o banho naquela questão ali só de estar no chuveiro, você não vai notar teve aquela quantidade de água. Por quê? Porque foi instantâneo. Ela foi sumindo, ela foi sumindo. É a mesma coisa da vida também, né? Mesmo que você tenha muita idade, você vai olhar e vai falar, pô, mas não, eu não vivi nada. Porque não dá para a gente ter acumulado a vida num recipiente para ver o tanto de vida que a gente viveu. Então, a vida, a sensação que a gente tem é que sempre a gente está vivendo algo, né, que está indo embora e a gente não está percebendo. É mais ou menos igual o banho. A sensação de estar dentro de um banho, de chuveiro, né? O chuveiro está molhando e a água está passando no corpo e está indo embora, está indo embora. A gente não sabe quanta água está sendo gasta. Então, nessa analogia, a gente pode dizer também que a gente não sabe quanta vida está sendo gasta para a gente estar aqui até hoje. A gente não tem noção do que a gente viveu, não é? Então, por isso, por essa constatação, a gente já pode dizer, não atribuir tanta veracidade a o que está acontecendo. Se é que a gente, né, pode ter esse discernimento de não ficar atribuindo tanta veracidade, né? Isso aqui é real. E mesmo assim, se a gente colocar isso de uma forma intelectual, não vai acontecer. A gente vai estressar do mesmo jeito, a gente vai ter reação do mesmo jeito. Então, isso tem que ser um trabalho interno, diário. A gente colocar isso como algo prioritário, né? E tentar trabalhar isso como uma prática, como uma prática. A partir de onde eu estou vendo que tudo que eu faço desaparece. Tudo que eu fiz até hoje desapareceu. Todas as pessoas que eu conheci, né? Todas as circunstâncias, todos os momentos, todas as situações que passaram por mim desapareceram. Né? Qual a realidade disso, dessa manifestação? A única coisa que não desapareceu, a única coisa que é imutável, é a sensação de que eu estou presenciando todas as experiências. Então, tem uma coisa, né, uma coisa
que percebe tudo que acontece e continua. A ilusão de continuidade é da experiência, não do experienciador. Agora eu vou usar essa palavra, experienciador, mas eu não gostaria que vocês situassem isso no tempo e no espaço como, né, algo que faz parte da experiência. O grande desafio da gente falar disso é que quando a gente fala observador ou experienciador, ele passa a ser parte da experiência que está mudando. E não é verdade. E não é verdade. Ou senão a gente tem uma tendência de criar um desejo de permanecer que faz parte da experiência, faz parte da manifestação. E não é isso que é real e imutável, que não tem denominação, né? Que está presenciando, que aí a gente pode também ter um nome mais aberto, que seria chamado presença, né? Presença. Porque a presença, ela não é pessoal. Quando acontece uma noção de pessoalidade, ela acontece dentro da manifestação. Ela faz parte da experiência. Porque ela é algo criado, né, dentro das experiências. Porque se você está numa sensação completamente equânime, que é aquilo que o mestre Zen chama nada sobra, nada falta e nada excede, esse equilíbrio total, você não está pensando em um observador. Você não está pensando em um experienciador. Você não tem alguém fazendo isso. Então, é algo impessoal nesse sentido. Né? É imutável? É. Aí, se você fala, não, sou eu. Quem está falando sou eu? O ego. Ou aquilo que quer continuar do jeito que está. Né? Aquilo que não se decepcionou ou não atribuiu uma, um estado ilusório para a experiência. Então, eu quero continuar dentro da experiência da forma que eu estou, né? Aí vem o medo da morte. Fala, Lili. Maurício, você pode ver comigo se eu compreendi o que você falou? Vamos lá. Então, assim, como se existisse dois níveis de observador, né? Um que é o ego, que faz parte da experiência, e o outro que é além disso, que é a consciência, que não faz parte da experiência porque nunca desaparece, é isso? Ah, trocando em miúdos é. Mas qual que é a nossa tendência? Como a gente habita o ego, né? A gente quer que o ego continue porque a gente acha que o ego é a gente, Aham. né? Então, qual que foi a grande descoberta do Buda, né? Que ele falou pro ego dele, né? Ou o demônio que estava ali desafiando, né? O Buda. Ele falou, olha, a viga mestra está quebrada, ou seja, o eixo, a estrutura da crença, não é estrutura ilusória, né? Porque isso surge, né? Como Maia. Maia não tem explicação. Eu não quero buscar uma explicação para a manifestação. Eu não quero dizer por que, que é assim, por que, que não é. Né? A gente não está buscando as causas. A gente está constatando, existe uma manifestação. Agora, quando o Buda fala a viga mestra dessa construção egóica está quebrada, eu não acredito mais em você. Eu não acredito mais no poder da manifestação. Eu não acredito mais no poder do demônio sobre mim. Mas eu acreditava.
E aí o demônio, o ego, né, ou a ilusão, vira para o Buda e fala: mas você habita em mim. O que quer dizer isso? Não que nós sejamos o ego, mas nós habitamos o ego. Né? Então tem uma diferença. O ego acontece, né? E nós acontecemos no ego. Aí, e nós acreditamos que a realidade é o ego. Vamos chamar toda essa realidade, que a gente sabe que é egóica, porque a gente vê através da lente do ego, vamos chamar essa realidade de egóica. Porque tudo que acontece, a gente acha que existe um eu que está acontecendo para mim, e o que está à minha volta é real e são objetos, fenômenos que surgem para mim. Quem é esse mim? O ego. Quem quer continuar? O ego. Essa consciência que você falou, Lili, que é imutável, ela não se importa com esse tipo de questão, porque ela não acredita naquilo que surge na frente dela. A grande liberação é deixar de atribuir realidade àquilo que não tem realidade. Então, os mestres falam em sonhos, né? Que isso aqui, a realidade é como um sonho. E a gente não está pegando a coisa, né? Porque o que é um sonho? Algo que vai rapidamente acabar. Eu não estou discutindo a natureza do sonho, eu não estou discutindo o que acontece no sonho, os episódios, os eventos do sonho, eu não estou discutindo nada disso. O que é o sonho? Algo que acaba, ó, muito rápido. É uma realidade, é uma forma de realidade, uma forma de manifestação que não tem, que é volátil, mais volátil do que essa. Ela, porque ela não é nítida, ela é vaga, né? Ela é meio absurda, porque ela, né, você está num lugar, daqui a pouco você olha e está em outro, e não sei o quê, as coisas vão acontecendo sem muita lógica, né? Agora, aqui também é assim, só que a gente não, né, parece que tem uma coisa mais consistente ali, mas não tem. É tudo igual, porque tudo vai sumindo do mesmo jeito. O sonho vai acontecendo, vai sumindo, vai acontecendo, vai sumindo. Aqui também. E quando a gente se dá conta disso e não atribui mais poder a isso, por que a gente tem medo? Porque a gente atribui poder e acredita nisso. A gente acredita que a gente é isso e que a gente vai morrer e que a gente vai adoecer e que a gente vai desaparecer. Agora, se você fala assim, não, mas eu sou a consciência, a presença imutável, você traz a consciência, a presença imutável para a manifestação. E aí, isso vira uma ideia. Eu acho, pelo menos, que essa realização, ela independe de nomes, né? Ela, ela independe de nomes. Ela é uma sensação de estabilidade e de não medo. Acho que mais se destaca por isso. Acho que desapareceu o seu medo, ok. Mas o medo do quê? Inclusive o de não existir mais. Ah, não, existir, eu quero continuar existindo. Então, se você quer continuar existindo, você tem medo da aniquilação total. Então, se o medo desaparece, com a constatação de que isso que surge não é real, no sentido de que vai desaparecendo incessantemente a todo instante, nada sobra nas experiências, nada sobra na manifestação. Você falou da memória. A memória é como um sonho, Lili. A memória é como um sonho, né? Vamos lá. O que você almoçou ontem, hein, Lili? É.
Eu acho que eu não almocei ontem. Eu não lembro, eu acho que eu nem almocei Tá ontem. vendo? Então você ainda fala que a memória sobra, né? É. O que que você tomou de café da manhã ontem? Café. Hã? Café? Café. E comeu o quê? Nada. Só café? Aham. Você lembrou disso? Eu lembrei porque eu faço todo dia, né? Eu tomo café todo dia. Então, você colocou Mas eu não. açúcar? Não, Café sem açúcar. tem açúcar. Você lembra do gosto? Eu lembro. Exatamente. Mais ou menos. Ah. Você lembra mais do café de hoje ou de ontem? De hoje. Você lembra mais do café de um ano atrás ou de hoje? De hoje. Porque do ano atrás, de ontem, desapareceu, né? E essa memória, ela, a tendência dela é ficar cada vez mais fraca, desaparecer mesmo, né? E se a gente se dá conta disso, aí a gente começa a se libertar do poder que isso exerce sobre nós. Por que que a gente volta para o Sansara? Porque a gente crê que isso é a única saída que tem. A única saída para a gente é voltar para cá, né? Porque mesmo que não seja, a gente tem medo das outras saídas. Então, num momento crítico, num pós-morte, ou num momento de morte, tudo, o que que impera geralmente? Desespero. Se a gente não se consegue controlar nas nossas reações diárias, e se a gente se arrepende constantemente de ter feito isso ou aquilo, que dirá no momento extremo. Então não é preciso, não é algo assim fundamental que a gente comece já, a partir de agora, a praticar essa observação de que tudo desaparece. Então eu não preciso me vincular tanto a essa ideia de continuidade. A história da tela de cinema e do filme. O filme é uma continuidade, é uma repetição de imagens. A tela é a única coisa parada ali, né? E mesmo assim, a repetição de imagem é ilusória, porque a tela não está se movimentando. Tem uma projeção de luz ali, dá a impressão para a mente humana de que existe uma realidade acontecendo dentro da tela. E essa realidade conversa com você, né? Porque há uma capacidade da mente humana interpretar e conceber aquela projeção de luzes como algo que esteja acontecendo, né? Da mesma forma que a realidade acontece. Então, um filme é uma imitação da realidade, muito convincente. Tanto que o primeiro, quando lá os irmãos Lumière, né, filmaram uma locomotiva se aproximando das pessoas no cinema, o que que aconteceu? As pessoas correram de medo, acharam que o trem ia sair da tela e ia atropelar todo mundo, né? Então, olha como é real o filme, né? A reprodução da realidade. E essa realidade está sendo reproduzida aqui também. E se a gente começa a atribuir ou duvidar da realidade da manifestação, da forma que ela está acontecendo, nós vamos nos fortalecer a ponto de chegar e fazer que nem o Buda fez, né? Se despedir do ego. Ó, já deu. O que ele falou, né? Meu, já deu. Tchau. Para mim chega, né? É isso aí. A viga mestre está quebrada. Você não vai construir mais essa casa de ilusão, né?
repetição, para mim, deu tchau, né? Eu não quero mais ficar sofrendo aqui, porque isso aqui é uma repetição, né? Mas a gente tem assim uma esperança que isso vai dar certo. A gente tem uma esperança que a algum ponto isso vai dar certo. Que a gente vai enganar a morte, que a gente vai enganar a velhice, que a gente vai enganar né, a doença. Alguma hora eu acho que eu vou ter uma chance, eu vou ser diferente, não vou ser igual a todo mundo. Eu acho que vai ter um jeito, né? A gente não gosta de, de encarar as coisas como elas são. A gente quer achar que tem que ser diferente, com a gente, pelo menos. Então, eu acho que é a dica, né, de hoje, né? E é o que tem até o tema, né? A gente está falando, né? Que é o encontro consigo mesmo. Então, o que que é esse si mesmo, né? É um si mesmo que não se engana mais, né? Porque o Buda fala, você não me enganará mais, porque até agora você me enganou. É aí que está a situação. Até agora eu fui enganado por você. Até agora eu estou sendo enganado. Então agora ali ele fala, todos morrem, menos eu. É uma sensação que a gente não vai morrer, né? Agora, realmente, né? A gente não tem uma sensação que nasceu. A gente não tem, eu nasci. Não. É outra coisa. Se você parar para pensar, esse momento no tempo e no espaço, é absurdo. É algo absurdo. Então, se a gente não querer entender, porque não dá para entender, não queira entender o que está acontecendo, mas olha para a dinâmica do que está acontecendo. Isso, tudo que está acontecendo vai para o ralo. Né? Toda cena que acontece no filme é dinâmica, ela vai desaparecendo no transcorrer do filme. Então, esse transcorrer do filme está imitando a vida. O filme começou, se você entrar no meio, você não entende o filme. Então, é isso, a vida está transcorrendo, mas não parece. Olha a grande enganação. A vida está transcorrendo. A gente chegou aqui na cidade. Parece que você viveu tudo isso? Não. Então, a vida está passando, mas não parece. Então, olha que lugar enganador que a gente está. Vamos constatando cada coisa que a gente está falando, né? Olha que loucura que absurdo que é. E a gente acredita no absurdo. Porque a gente quer se convencer que isso aí é real, nossa, que isso tem muito sentido, tem sentido pra caramba, né? Eu vou procurar o quê? Ser feliz. Eu vou procurar o quê? Realizações. Olha, em certa medida, isso é muito importante. Você tem que proporcionar para você e para os seus, né, aqueles que estão à sua volta, em torno de você, o máximo de alegria que você puder, o máximo de felicidade que você puder, o máximo de bem que você puder fazer, o máximo de amorosidade que você puder, né, distribuir. Essa é a forma mais elevada de se viver, de passar por essa experiência. Não é porque a gente está desclassificando isso que isso não pode ser um veículo amoroso, né? Mesmo porque essa compaixão, esse amor, se for genuíno em você, você vai entender que o outro também está sendo enganado. E por que que o Buda não, na hora que descobriu isso, não ficou quieto? Porque ele percebeu que o outro também estava sendo enganado. Daí ele vai, meu irmão, para, para com isso. É a mesma coisa que você tá lá, todo mundo bebendo, todo mundo bêbado, e de repente você recobra a sobriedade, né?
Aí ele fala para ele fala para outro, meu irmão, isso aí, essa vida não vai levar a nada, você está aí bebendo todo dia, isso te faz mal, você está viciado. Você já viu um bêbado que sai do alcoolismo? Ele é um combatente do alcoolismo, né? Porque ele sabe, pela experiência própria, que faz mal. Então ele vê um alcoólatra, né? Um alcoólico, né? Que o pessoal fala hoje, ele vai querer convencer o cara e a gente não vai, porque a gente não tem essa experiência. Você não tem, assim, uma intensidade da fala. Se você chegar numa pessoa e falar, olha, por que você não para de beber? Aí a pessoa vai, mas você sabe o que é beber? Você já bebeu? Você tem a experiência de ser um viciado em álcool? Não. Ah, então você não pode falar sobre. Você não tem competência, né? Propriedade para falar sobre isso. Então, quem que tem propriedade para falar sobre a manifestação ser uma ilusão? Um Buda, um Cristo, né? Então eles vão chegar em você e vai falar: sai disso, vocês estão viciados nessa, né? Nessa situação. O Osho vai falar isso. Então, sai daí, sai daí. Aí o povo não sai, porque conforme a sua intoxicação, o seu entorpecimento, você não consegue nem prestar atenção no que esse povo está falando, né? Então, não confere, não confira é, realidade aquilo que é ilusão. Mas cuidado para isso não se tornar um conceito, né? Ah, isso tudo é ilusão, isso tudo é... Não é isso. É que está desaparecendo. Essa é que é a qualidade, né, mais imperativa na manifestação. Ela desaparece instantaneamente. Instantaneamente. Então, isso não pode ter tanta validade assim, né? Então a gente começa a cair em si, né? Começa a ficar em paz. O que o Nisargadatta falou no final, né? Eu estou em paz, um grande silêncio insondável, uma paz, né? Que isso? Não tem medo, meu. Acabou o medo. Na hora que acabar o medo, aí acabou o problema. Mas se o medo vier, tem os antídotos, que é, putz, medo, tá aqui, vai acabar, né? Prazer, veio, acabou, né? Tudo que está acontecendo, acaba. Ah, adoro doce de leite. Aí vem, eu vou almoçar, não estou nem pensando no almoço, quero a sobremesa que é doce de leite hoje. Aí eu vou comer o doce de leite ali devagarzinho, saboreando. Acabou o doce de leite. Se você vai comer mais doce de leite, não vai ser igual, porque você já está o doce já, né, satisfeito. Vou comer mais, vai dar dor de barriga. Ou se não, acabou, acabou. Então toda essa experiência, por mais prazerosa que seja, vai para o ralo. Fim. É isso, gente. Acabou o satsang, foi pro ralo. Obrigado, querido.